Estamos aí mais uma vez e hoje nós gostaríamos de fazer uma perguntinha a você, se você sabe a quantidade de evangélico que nós temos nesse bendito Brasil. A quantidade de evangélico que nós temos nesse bendito Brasil. E vou te perguntar e vou te responder por que isso? Por que eu quero falar sobre isso nessa tarde, dessa noite, desse dia, certo? Quantos evangélicos nós temos no Brasil? Quantos evangélicos nós temos no Brasil? Certo? De acordo com o IBGE, em 2025, o Brasil tinha cerca de 47,4 milhões de evangélicos, que podemos representar 26% da população, que era em 2022. Nós não temos agora em mãos esse dado para 2026, mas eu acredito que deve ter aumentado muito. Uma quantidade grande de evangélicos. Por que eu quero dizer isso? Eu quero falar hoje sobre a teoria da prosperidade. A teoria da prosperidade. A teoria da prosperidade é um assunto muito complicado de se explicar. Primeiro você tem que entender o que é prosperidade. Prosperidade não é ter um carro do ano, não é ter um bom emprego, não é ter um ótimo salário. Prosperidade é ser abençoado nas mínimas coisas dessa vida, em tudo que você faz. Você pode muito bem estar doente, mas ser próspero. Você pode bem estar desempregado, mas ter prosperidade sobre a sua vida. Só que hoje, algumas denominações pregam que se você não tiver dinheiro, você não é próspero e Deus não está contigo. Se você não tiver dinheiro, não tiver um carro do ano, estiver todo enrolado, morando mal, devendo às pessoas, você não é próspero, logo Deus não está contigo. Isso é a teoria de algumas igrejas. E a outra linha de raciocínio que diz que quanto mais tu ser pobre, mais que tu sofre, mais perto de Deus você está. Contraponto. É meio complicado explicar isso. Mas, baseando-se na teoria da prosperidade, se realmente desses 40 e poucos milhões de pessoas, certo? 10 milhões fosse dizimista, mediante a teoria da prosperidade, seriam 10 milhões de pessoas que tinham uma situação boa. Porque, segundo eles pregam, que quanto mais tu oferta, quanto mais tu dizima, mais tu está perto de Deus. Eu vou ler aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, que os abriria a janela do céu e derramaria a maior abastança sobre vós. E por causa de vós, repreendei o devorador e vai por aí afora. Baseando nesse texto, as pessoas ministram na igreja que você, se dizimar, o gafanhoto, o migrador, não entra na tua fazenda e você não deve nada a ninguém, nada da tua casa quebra, as coisas você não fica doente, porque a prosperidade de Deus está na sua vida. Você fica imune no meio desse mundo tão problemático. Só que é fácil você ministrar isso no Brasil. Eu quero ver você pregar em uma parte da África, numa parte da Ásia, numa parte da Etiópia, numa parte de determinadas regiões de extrema pobreza. Essa teoria não funciona. Não funciona. Nós estamos num país
que a maioria das pessoas tem até, mesmo com todo o sufoco, tem o direito de correr atrás das suas coisas, correr atrás do bom emprego, correr atrás de alguma coisa. Tem determinados países que as pessoas não têm. Pregar prosperidade num país igual ao nosso, até que ainda é uma boa. Mas, na verdade, tem muita gente que é fiel a Deus, que é dizimista há 30 anos, que é fiel nos dízimos e na oferta, acredita no poder de Deus, mas mora dentro de uma comunidade lá em cima no morro, num barraquinho quase caindo aos pedaços, e passa seus perrengues na vida. Não passa fome, mas passa seus perrengues na vida. Como explicar essas pessoas? Como você explicar a uma pessoa que serve a Deus há 30, 40 anos, que é dizimista, que não consegue galgar a prosperidade tal sonhada financeiramente? Como explicar essas pessoas? Parar de enganar elas. Para de enganar as pessoas, dizendo que quanto mais ela ofertar, quanto mais ela der um dízimo, quanto mais der as suas ofertas, ela vai ter Deus mirando os olhos nela e ela sendo abençoada financeiramente, abundantemente. Isso não é uma verdade. Isso é uma invenção de teorias humanas, com versículos isolados para basear para outras situações que nós vamos fazer outro vídeo esclarecendo. Ser dizimista não significa ter um carro do ano, ter as contas todas pagas, ter um bom emprego, ter um bom salário. Ser dizimista significa apenas dar de gratidão a Deus aquilo que Ele te deu sem obrigação de dar. Porque você não tem obrigação de dar o dízimo. Quem te diz que você tem obrigação de dar o dízimo, está te enganando. Porque o dízimo, na verdade, é do Antigo Testamento. Aí algumas pessoas dizem, mas Melquisedeque deu, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Isso é uma outra história, isso é uma outra realidade. Jesus não mandou Pedro dizimar. Pedro não escreveu em nenhuma carta dizendo para dar o dízimo. João não escreveu nenhuma carta mandando dar o dízimo. Apóstolo Paulo não escreveu em nenhuma carta mandando dar o dízimo. Pelo contrário, ele mandou dar oferta. E oferta mediante as tuas possibilidades para ajudar os órfãos e as viúvas na igreja. Porque aquele templo que era construído na época antes de Cristo não é mais construído. Não temos mais aquele templo. Aquele templo era construído com os dízimos das pessoas e as ofertas. Espera aí, deixa eu dar uma nota de esclarecimento. As ofertas eram para a construção do templo. E os dízimos era para manter comida para as pessoas que trabalhavam no templo, para os levitas, na época, antes de Cristo, na época da lei. Tanto é que diz lá, trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja um bom microfone, Shure? Não. Para que haja uma boa bateria? Não. Para que haja um bom ar-condicionado? Não. Para pagar o bom salário do pastor? Não. Para que haja mantimento, para que haja comida na minha casa. Os dízimos, na época, ele foi criado para que haja comida para as pessoas que trabalhavam na igreja, que na época trabalhavam no templo, não é esse templo de hoje, mas aquele templo antigo, certo, que construía com ouros, com joia, aquelas coisas todas, era construído com as ofertas e construído e a comida era sustentada pelas ofertas. Oferta e os dízimos que era para o papá do pessoal que trabalhava na igreja, que tinha os sacerdotes, tinha os levitas, que só ficava na adoração ao templo de Deus. Então essas pessoas eram sustentadas pelo dízimo, que hoje não tem mais isso. Hoje é oferta. E a oferta, cada um contribua conforme a sua necessidade,
conforme o desejo do seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Não contribuir esperando que Deus vai te devolver. Não faça isso. Contribua com alegria. Porque Deus vai te devolver automaticamente, você dizimando ou não dizimando. Porque Ele vai te devolver, Ele não vai te devolver nada, porque Ele não tem obrigação de te devolver nada. Ele vai te abençoar pelo sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz de Cristo te fez ser abençoado. Ele tomou sobre si as nossas doenças e pisaduras, fomos sarados. Sobre as suas pisaduras foi sarado. Sobre o sangue de Cristo nós fomos sarados. Não é porque você é um dizimista, não é porque você dê a melhor oferta, não é nada disso. Isso as pessoas se iludem. Eu conheço muita gente que ficou iludido com a igreja, porque na verdade prometeram a eles coisas, venderam casa, venderam fazenda, venderam iate, venderam apartamento, venderam isso e não conseguiu vencer. Para isso, a outra igreja do outro lado fazia indulgência para a construção de templo. Por que hoje ela é rica? Por causa da indulgência. Ela cobrava indulgência ao povo. Hoje eles cobram dízimo ao povo, com a desculpa que é para a obra de Deus, que a pessoa que está dizimando vai ser abençoada, mas na verdade aquele dinheiro vai para o pastor e o pastor gasta como ele quiser. Se ele quiser comprar um carro novo, ele compra. Se ele quiser comprar um microfone, ele compra. Se ele quiser comprar um terreno. Ah, mas pastor, dentro da igreja existe a luz, existe a água, existe o aluguel, existe sim, que é sustentado pelas ofertas dos irmãos. Que é sustentado pelas ofertas. Agora, quem quiser dizimar, que se sente o desejo de dizimar, dizime. Eu não sou contra. Mas o pastor não pode pregar em cima do púlpito e dizer que se você não dizimar, você não vai ser próspero. Você já é próspero. Você já é próspero. Agora, vamos pensar aqui com inteligência. Que ser crente é ser inteligente. Se temos essa quantidade de brasileiro, tantos brasileiros sendo crente, e se a prosperidade de Deus ela invade sobre todos que dão dízimo, vamos supor que 30% dessas pessoas fosse dizimista. 30% seria endinheirado. E não são. Mas nós pregamos a teoria. Tem pessoas que vêm até me criticar na internet, dizer que eu sou herege, porque os pastores não dizem que quem não dá o dízimo não vai para o céu, quem dá o dízimo rouba ao Senhor. Quem dá o dízimo ou quem não dá, vai para o céu. O que te salva é o sangue de Cristo e a santificação. Santificação. E o sangue de Cristo é que te leva para o céu. Não é o teu dízimo que te leva para o teu céu. Deus não precisa do teu dinheiro, mas o pastor precisa. O tempo de pedra precisa. As viúvas da tua igreja precisam de ser sustentadas com o teu dinheiro. As pessoas da igreja precisam ser ajudadas com o teu dinheiro. Por isso que você oferta. Para ajudar aquelas pessoas da igreja. Não é para sustentar o luxo da igreja. O luxo da igreja é proveniente à ação voluntária da membresia. Isso é muito bom, isso é excelente. Mas nós não podemos colocar isso como regra. É uma regra ser dizimista. E nós estamos também naquela falácia de que se você ofertar, faça uma oferta que eu vou orar por você. Se você não ofertar, eu não oro. Vai te catar, meu irmão. Vai te catar. A verdade é essa, vai te catar. Ninguém está te pedindo para você orar por mim. Eu tenho um joelho e uma boca, eu posso orar por mim. Eu posso interceder a hora que eu quiser. Eu não preciso de Pedro, João, Tiago, Maomé, Buda, Hilário, João, preciso dessas pessoas para chegar a Deus, não. Eu chego a Deus através do sangue de Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É assim que funciona. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai ao Pai, não. Ninguém vem ao Pai, ele já era o Pai.
Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Cristo é o caminho. O sangue de Cristo é o caminho. Que isso já é tema para outro vídeo, certo? Então ficamos com essa palavra, acreditando que dizimando ou não dizimando, você vai ser próspero de todo jeito. Pode ser que Deus te dê financeiramente dinheiro e pode ser que Deus não te dê. Pode ser que Ele te dê e pode ser que Ele não te dê. E você vai continuar servindo a Ele e Ele vai continuar sendo Deus na sua vida, com dinheiro ou sem dinheiro, com doença ou sem doença. Ele continua sendo Deus na sua vida. Em nome de Jesus, entenda isso. Para de ir pela cabeça dessas pessoas idiotas que idiotizam a religião. Chega a ser revoltante isso. Eles idiotizam a religião dizendo que se você não dizimar, você não vai morar no céu. Que você precisa ser próspero. Isso dá uma agonia. Dá uma agonia. Ainda diz lá, olha, quem não dá o dízimo é ladrão. Quando você não dá o dízimo é como se botasse um revólver na boca de Deus e assaltasse a Deus. Para de mentira. Para de enganar as pessoas. Eu garanto a você, se você for um pastor honesto e disser o seguinte, irmãos, nós temos que comprar aquele terreno ali e o terreno custa 3 milhões, eu gostaria que os irmãos me ajudassem. Os irmãos podem me ajudar? Trazendo coisas para a cantina, trazendo coisas para vender na igreja, ajudando com as suas ofertas orçadas, ofertas voluntárias, do jeito que vocês quiserem, irmão, fazer, os irmãos vêm para me ajudar. Você vai ter muita ajuda, as pessoas vão te ajudar, porque o meu pastor chamado Jaime Soares, ele fez isso. Quando ele comprou um templo que custava na época um valor bem grande, ele tinha tipo R$1 na conta e o templo custava 100 mil, um exemplo, estou dando um exemplo, ele não obrigou as pessoas a dizimar. Sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte, irmãos, nós temos esse projeto aqui, o que os irmãos acham? Os irmãos, fechamos junto. Quando fecharam junto, era venda de latinha, venda de produtos que as pessoas doavam para a igreja, venda disso, venda daquilo. Ele não forçou barra, dizendo, dizima oferta que tu vai vencer. E ele pagou todas as prestações sem atrasar nenhuma delas. Eu vi, não foi um papo de 1 milhão, não. Foi muito dinheiro na época que ele comprou esse novo templo que nós temos. E eu aprendi que não é forçando a barra que você vai conseguir construir templos em cima dos dizimistas. Não é isso dessa forma. Você está enganando as pessoas. E você está ficando iludido achando que tu dizimar, tu está enganando a Deus, engoblando a Deus e dizendo, Deus, eu vou te dar porque tu vai me devolver. Dê, Deus te devolverá. Dê, Deus te devolverá. É bom você fazer sua oferta, fazer sua prova de fé, você só. Não é porque os outros te dizem para você. Você faz um voto de fé agora. Aí você faz um voto de fé, no meio de 300 pessoas, 10 ganha. Aí eles fazem entrevista com os 10. Mas os 290 não recebeu porcaria nenhuma. Mas teve a mesma fé. Então, vamos parar de ser enganado. Religião, igreja, Deus, Jesus, Bíblia, não veio para trazer vida boa nessa terra, riqueza nessa terra. Ah, mas ele deu a Salomão, ele deu a fulano. Isso foi na época da lei. Nós estamos na época da graça. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. O reino do céu é tomado à força. No mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Que história é essa de você querer ser próspero, querer ser feliz? Estuda, meu irmão, vai estudar. Vai fazer um curso. Vai pegar uma profissão boa. Aí a prosperidade vai vir. Caso contrário, a chuva desce sobre o justo e sobre o injusto. Não fique triste comigo, mas essa é uma grande verdade. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Gostaria de trazer uma palavra para você, para te levantar, não para te derrubar. Se essa te derrubou, me desculpa, mas é a verdade, para tu não ficar iludido. Fui.